Bom dia, boa tarde ou boa noite. Este culto, ele é um culto diferente dos outros que nós estávamos fazendo. É um culto que também nós lembramos e queremos, por meio de textos bíblicos, relembrar a morte do nosso Senhor Jesus. Este culto terá uma dinâmica diferente dos outros. Nós vamos meditar apenas em textos bíblicos. E alguns versículos, eles são versículos de chamada, de invocação ou de louvor. E esses versículos serão lidos 2 vezes, com algumas pausas entre eles. E depois nós faremos as leituras bíblicas referentes a este dia. E logo após, nós faremos uma oração e encerraremos esta celebração, este momento de celebração, que não totalmente se encerra aqui, mas dá continuidade no domingo, na Páscoa, em que aí sim nós vamos poder cantar e exaltar o nome de Jesus. Mas por ora, por este momento, nós vamos relembrar e ao menos experienciar o luto, a dor da perda do nosso Senhor Jesus. Você possa, neste culto, sentar-se de maneira confortável, e o convite é que você possa fechar os teus olhos, que você possa refletir no seu relacionamento com Jesus, e também refletir como que seria a sua vida se você não tivesse Jesus. Como que seria ela? E que neste culto você possa lembrar que a morte de Jesus não foi algo fantasiado, não foi um teatro, não foi algo que durou 1 hora e acabou. Mas foi algo doloroso, pesado, porque todos os pecados da humanidade estiveram sobre Jesus. E que nesse momento, então, nós possamos, em espírito de oração, refletir por meio dos textos bíblicos e por meio das leituras bíblicas que iremos ouvir neste culto. Queremos iniciar assim com um versículo de chamada e logo após, então, os próximos versículos serão de invocação e louvor. E que assim possamos nos aquietar na presença de Deus. O teu amor, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. O teu amor, Senhor, dura para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. A minha alma, como terra sedenta, tem sede de ti. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece.
A minha alma, como terra sedenta, tem sede de ti. Senhor, responde-me depressa. O meu espírito desfalece. Lembra-te da promessa feita ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o consolo da minha angústia, tua promessa me vivifica. Lembra-te da promessa feita ao teu servo, pela qual me deste esperança. Este é o consolo da minha angústia. Tua promessa me vivifica. Somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Queremos ouvir a leitura do Antigo Testamento, conforme Isaías, capítulo 52, versículos 13 até o capítulo 53, versículo 12. O sofrimento e a glória do servo do Senhor. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e afligido,
e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro. Foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão. Do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Queremos ouvir agora a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 16 a 25. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Queremos ouvir agora a leitura do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 1, até o capítulo 19, versículo 42. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu? Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste.
Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado, à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse, que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos, tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou te disseram outros a meu respeito? Replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Contudo, é costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não este, mas Barrabás.
Ora, Barrabás era salteador. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez Pilatos lhes disse: Eis que eu vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: Donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim, e de cima não te foste dada, se de cima não te foste dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Parasceve Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: Não escrevas, Rei dos Judeus, e sim que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram-na, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe junto a ela, o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou
o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tiradas. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, pois, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Somente em Deus a minha alma descansa, dele vem a minha salvação. Ouçamos agora a leitura do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento? Longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram salvos. Confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor. Que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios de minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Como água me derramei e todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte, pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca. Perfuraram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, ficam a me observar, repartem entre si minhas roupas e tiram sortes sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te distancies de mim. Minha força, apressa-te em socorrer-me.
Querido e amado Deus, nós queremos chegar a Ti neste dia em que lembramos o sofrimento de Jesus na cruz e pedimos, Pai, o Teu perdão. Perdoa-nos porque não sabemos, não imaginamos aquilo que Jesus passou na cruz. E nem o sofrimento conseguimos imaginar que Tu tiveste por perder o Teu Filho. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes que nós nos sentimos autossustentáveis, mesmo sabendo que o doador e mantenedor da vida és Tu. Perdoa-nos, Deus, por acharmos que somos deuses e que somos capazes de tudo, mesmo sabendo que não somos capazes de nada sem Ti. Perdoa-nos, Pai, pelas tantas vezes que erramos e pecamos contra Ti. E assim, queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos e pedir: apressa-te em socorrer-nos. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa salvação. Ajuda-nos, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, que morre na cruz, mas oramos em nome dEle, na esperança da ressurreição e da vida eterna. Amém. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no Teu reino. E assim, queremos orar juntos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Deus Todo-Poderoso, nós Te suplicamos que olhes com bondade esta Tua família, pela qual nosso Senhor Jesus aceitou ser traído e entregue a homens cruéis sofrer morte de cruz. Por Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Deus misericordioso, alguns dos Teus filhos estão alegremente cantando o Teu louvor. Outros estão definhando em desespero. Através de Jesus, Tu estás familiarizado com a nossa dor e nele temos a esperança da ressurreição. Cura aqueles que estão partidos. Abençoa aqueles que estão morrendo. Protege aqueles que estão felizes, e conduze-nos todos à Tua casa, onde juntos possamos tomar parte no banquete, à Tua mesa. Amém. Que você possa ter uma sexta-feira santa de reflexão. Nós não saímos daqui com a bênção de Deus, pois agora, neste momento, queremos lembrar a dor da perda. Mas o convite é que no domingo nós possamos nos reunir, ainda que online, para ouvir a boa nova da ressurreição de Jesus. Até domingo, e que você tenha uma abençoada sexta-feira e um abençoado sábado, na paz de Deus.